gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Nem Só de Blush. Toda segunda-feira eu vou tirar a Sofia de posição de apresentadora e colocá-la como minha convidada. Enquanto isso, eu, a irmã mais nova dela, a Estela, vou estar liderando esse programa, fazendo toda a roteirização, a produção, para que ela responda as perguntas que vocês mais têm dúvidas sobre maquiagem e para que esse conteúdo seja dinâmico, para você entender tudo de uma vez por todas sobre maquiagem. Aqui a gente vai estar falando sobre os atalhos e os obstáculos na sua jornada para conseguir se maquiar sozinha de uma vez por todas. A gente vai falar bastante também sobre os fundamentos da maquiagem, que caso você ainda não está sabendo, consiste basicamente em conhecer e usar as ferramentas, conhecer sua pele, o seu rosto e como comprar os produtos de maquiagem que mais adequam a você, a sua pele. E eu, que não sei absolutamente nada sobre maquiagem, vou aproveitar para aprender um pouquinho também. Então, o tema do episódio de hoje vai ser as ferramentas da maquiagem. Antes de começar, só lembrando que o episódio vai ao ar toda segunda-feira, às vezes ao vivo, às vezes gravados, como é o caso daqui, e para você ficar de olho nas redes sociais da Sofia, tanto o YouTube, o Instagram, o Facebook, que ela vai estar avisando tudo por lá, e que aí você vai poder acompanhar todos os episódios sem perder nenhum. Então vamos lá? Vamos! Eu sou Sofia Clementino, fundadora da comunidade Nem Só de Blush e da marca de maquiagem Nem Só de Blush Beauty. Vamos começar que eu tô animada. Vamos lá, gente. Sofia, eu queria te perguntar primeiro quais tipos de ferramentas que existem, pra partir assim do princípio mesmo. O que eu chamo, dentro do raciocínio que eu criei, dos fundamentos da maquiagem, que é o que a gente trata aqui no podcast, eu criei 3 fundamentos principais na maquiagem. Não é que eu criei, né, gente? Eu cheguei à conclusão de que existem 3 fundamentos e que tudo que você precisa saber de maquiagem tá dentro desses 3 fundamentos. Esse que a gente tá tratando hoje são as ferramentas. O que são ferramentas? Pincéis, pinça, curvex, eu até chamo de ferramenta também, cotonetes, algodão, tudo isso são ferramentas que te auxiliam na aplicação, na correção da maquiagem e tudo mais, são ferramentas que facilitam o seu trabalho. Então, as ferramentas podem ser todos esses aparatos que eu falei aí, mas o nosso foco sempre são os pincéis, porque eu acho que a maior dor das pessoas é saber dos pincéis. Com certeza. Agora falando um pouquinho, pode parecer óbvio pra você, mas qual é a diferença entre o pincel de olho, o pincel de rosto, o curvex e outras ferramentas, além, obviamente, do óbvio da função delas, né? Então, curvex nem precisa falar, né, gente? Pra curvar os cílios, é uma ferramenta bem específica, mas entre pincéis de olho e de rosto, existem diferenças muito básicas e ao mesmo tempo grandes. Por exemplo, a gente consegue ver aqui, um pincel de olho. Essa vasilhinha toda tem pincel de olho, até que esse aqui é mais de rosto. E aqui a gente tem pincéis de rosto. Então, o que acontece? Pincel de olho, tamanho em relação ao pincel de rosto. Aí você já vem o primeiro preceito dos pincéis, das ferramentas pincéis. Por quê? Vai depender muito da área onde você vai aplicar. O tamanho dele tem a ver com a área onde ele vai ser aplicado. Ou seja, o olho é um espaço muito menor do que o resto do meu rosto. Então, qualquer lugar que seja no meu rosto para aplicar maquiagem, mesmo que seja um lugar específico, tipo iluminador, não é no rosto inteiro, mas é um pedaço do rosto, que é muito maior do que um olho. Então, esse pincel de rosto, sempre eles vão ser maiores do que os pincéis de olho. Então, essa é a diferença básica entre eles. Aí, depois a gente fala um pouquinho mais dos formatos, da densidade e tudo mais. Ótimo. Agora, falando um pouco das origens que você teve com as ferramentas. Você lembra qual foi a primeira vez que você teve contato com elas? Você lembra de alguma história engraçada, que foi quando você começou a desvendar essas ferramentas? Olha, pincel sempre foi uma coisa que eu fui muito apaixonada, assim, até antes de eu trabalhar como maquiadora, dar curso e tudo mais. Pincel é uma coisa muito mágica, né, gente? E eu sei que não sou só eu que gosto de pincel. Todo mundo que gosta um pouco de maquiagem ama pincel. E assim, até lá no estúdio, todas as minhas clientes veem os pincéis e assim, é o foco do olhar de todo mundo. Esse tanto de pincel, meu Deus, eu queria saber pra que serve. Eu queria ter esse tanto de pincel, mas precisava saber pra que serve, porque senão não adianta e tudo mais. Pincel causa uma comoção em quem gosta de maquiagem. E eu entendo, porque realmente, assim, as ferramentas te dão isso. Até assim, sei lá, se você gosta de construção civil. Se você tem ferramentas, alicates, martelos, não sei, outras ferramentas, vocês veem a intimidade que eu tenho com o assunto, né? Parou por aí as ferramentas que eu sei. Eu acho que dá aquela empolgação, tipo assim, o que eu sou capaz de fazer se eu tiver esta ferramenta? Então, eu acho que a pessoa já pensa nisso e fala, não, adorei. Então, só que eu tenho um caso legal. Então, assim, eu sempre tive pincel e tudo mais. Nem lembro, assim, do primeiro pincel que eu tive. Mas eu lembro do primeiro pincel especial que eu tive, assim. O primeiro pincel que eu me lembro de comprar e, tipo, esperar muito por ele. Foi um pincel da Sigma.
A Sigma é uma marca americana de pincéis. Hoje em dia ela tem maquiagem de tudo quanto é tipo, mas ela começou como pincéis. E quando eu comecei a gostar de maquiagem e tudo mais, a Sigma tava, assim, nascendo também. E era o que tinha de pincel sensacional. E eu lembro que eu comprei, a gente ainda morava no outro apartamento, e eu lembro que eu comprei um pincel Duo Fiber. Pra quem não sabe, pincel Duo Fiber é que tem 2 tipos de fibra. Ou seja, tá vendo? Tem essa pretinha aqui, que é mais natural ou imitando natural. E essa branca, que no caso aqui tá a cor de blush, porque eu uso blush, é uma outra fibra de nylon, assim, é uma coisa mais artificial. Eu comprei um pincel Duo Fiber, que ele tá lá no estúdio, senão eu até poderia pegar. Mas é um pincel, tipo, de aplicar base, assim, Duo Fiber. Gente, esse pincel, só se falava nesse pincel, assim. Eu lembro de esperar ele chegar no correio. Então eu comprei no site da Sigma dos Estados Unidos, esperei chegar lá em casa. Já era famosinho o pincel, Era total. Né? Eu lembro do dia que ele chegou. Eu lembro que eu fui buscar ele. Eu acho que eu tive que buscar ele no correio, porque ele parou lá, sei lá. Eu lembro de eu abrir na caixa lá em casa, assim. Eu lembro do momento de eu abrir na caixa e aquele pincel. Eu lembro de eu pulando pela casa, mostrando pra mamãe, inclusive. Tipo, mãe, olha meu pincel. Então, assim, eu tenho esse pincel até hoje. Amo ele. É um pincel de muita qualidade, então ele dura bem até hoje. Mas, assim, é um caso que me marca mesmo da minha emoção de esperar aquele pincel específico que todas as blogueiras americanas da época tinham e tal. E eu queria aquele pincel. Era o pincel pra fazer uma base, uma aplicação de base mais leve, uma pele mais glow, que eu adorava. Tipo assim, sempre gostei disso, né? Hoje em dia tá muito na moda, mas eu sempre gostei. Então eu sabia que esse pincel ia me dar esse resultado. Então, assim, foi só alegria. Gente, essa paixão do Sofia por maquiagem vem de berço mesmo. Ela é antiga. Eu obviamente convivi com ela a vida inteira, então, assim, ver ela contando isso sempre era um caso tipo assim, você me imagina fazendo isso. Ah, com certeza. Você não tava lá esse dia, mas você já imaginou. Não, eu tava lá de alma, eu sei o que aconteceu. Mas, Sofia, por que é importante a gente aprender a usar essas ferramentas? Olha, igual eu coloquei isso como sendo um dos 3 fundamentos da maquiagem, tem uma razão de ser. Como você vai aplicar os produtos da maquiagem é muito importante. É tão importante quanto escolher quais produtos você vai aplicar. Se eu tenho um produto excelente, de uma marca excelente, que eu sei que é um bom produto, mas eu aplico ele com o pincel errado, ele vai virar um produto ruim. Ele não vai me dar o resultado que eu espero. Então, eu tendo a ferramenta certa para aplicar esse produto, minha vida vira outra na maquiagem. E é por isso que os pincéis são tão importantes. Esses dias mesmo, eu tava conversando, eu fiz uma live mentoria com uma aluna lá da comunidade, e ela falou comigo que uma vendedora vendeu para ela um pincel lá, X, um pincel bem denso assim, para ela aplicar iluminador. E ela falou que com o meu curso, ela entendeu que não era esse o pincel de iluminador, e ela entendeu o sentido do porquê que não era. Não é porque, tipo assim, não é porque eu fico dando regra, tipo, gente, esse é o pincel de iluminador, não é isso. Eu explico o porquê que aquilo ali é um bom pincel para iluminador. Que no caso, inclusive, é um pincel assim. Aí ela comprou esse pincel e aposentou o outro, porque ela falou, nossa, ela me vendeu um pincel que não tem nada a ver, ele deixava o iluminador dela super marcado, concentrado, sendo que esse aqui, por ter esse formato mais cônico e ser mais fofinho, ele vai esfumar muito mais bonito o iluminador. Então, assim, você entender essas variáveis dos pincéis, né, que são sempre assim, a densidade deles conta muito, o tamanho deles, se eles são longos, eles vão ser mais maleáveis, assim. Se eles são mais curtinhos, eles vão ser mais densos. Então, essa densidade tem a ver com o que você vai aplicar e tudo mais. E o tipo de cerda também. Se é cerda natural ou cerdas artificiais que imitem as naturais, que hoje em dia se faz muito isso, graças a Deus, né? Porque Sim, não tem nada a ver fazer mais coisa natural. E as sintéticas também. Então, você tem que entender um pouco desse universo pra escolher, assim, ó. O negócio, gente, é você ter autonomia. Na hora que você tá se maquiando, você tem que ver esse mundo de pincel e falar assim, esse eu quero pra isso hoje, esse hoje eu quero um resultado mais marcado, então eu vou usar esse aqui. Mas, ficou muito marcado, vou esfumar com um maior e mais redondo, entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, falando um pouco, assim, da ordem, de importância dessas ferramentas, tem alguma ordem? Você considera que tem alguma ferramenta mais importante que a outra? É mais importante do que a outra? Ou, assim, cada uma serve pra alguma coisa, então todas são importantes? Eu acho que não tem uma mais importante, não. Eu acho que o importante é ter um conhecimento do fundamento ferramentas pra você ter autonomia na hora de escolher, dependendo do que você quer fazer. Então, se eu quero uma maquiagem mais esfumada, eu vou pra um tipo de pincel. Se eu quero uma maquiagem marcada, com linhas marcadas, eu vou pra um pincel menor, mais preciso, mais focado.
Se eu quero um contorno esfumado, eu vou para um pincel mais fofo. Se eu quero um contorno marcado, para um pincel mais concentrado. Então, assim, não é que tem nenhum mais importante que outro, não. E isso também de marca, gente, é muito relativo, tá? Não necessariamente você precisa comprar os pincéis mais caros para ter bons pincéis. Hoje em dia a gente tem marcas baratinhas que fazem um papel excelente, mas sim, as marcas mais caras de pincel normalmente são as que vão durar mais, sabe? O pincel tem muito isso de durabilidade. Se você cuida direitinho e é de uma marca boa, eles duram anos. Eu tenho um pincel que eu devo ter há 10 anos, assim, e eles Esse continuam mesmo perfeitos. que ela deve Esse deve ter uns comprou. 8 anos, fácil. Então, assim, é pincel pra uma vida. E tem marcas mais baratinhas que, apesar deles serem bons, à medida que você vai limpando, lavando, etc., ele vai perdendo cerda, ele vai descolando, então você vê essa diferença. Mas tem muito pincel barato que super funciona, quebra o galho demais e dá uma aplicação muito bonita de maquiagem, sim. Ótimo. Agora, gente, pra finalizar, eu queria que você falasse um pouco qual é a forma correta de usar as ferramentas. Bom, vai depender da ferramenta, né? Cada uma tem o seu jeito de usar. Você não usa o martelo e... Qual foi o meu outro exemplo? Um martelo e um alicate. Um alicate. Você não vai usar eles da mesma forma. Depende do que você quer fazer com cada um, né? O pincel é a mesma coisa. Então, assim, o que eu posso adiantar pra vocês, por exemplo, que eu até falei desse exemplo, é o seguinte. Um pincel, esses 2 pincéis são pro rosto. Esse aqui, você vê que ele é gordinho, né? Um pincel gordinho e fofo. Dá pra ver que ele é bem fofo. Esse aqui já é um pincel mais fino. Então, assim, ele não é tão gordo. Ele não tem tanta cerda gorda aqui no topo dele. E é mais concentrado. Ele não é tão gordinho. Passa a mão pra você ver, que você vai sentir diferença, ó. Esse é bem fofinho. Esse é bem mais fofinho. E esse você vê que ele é um pouco mais denso que esse. Com certeza. Então, esse, por mais que os dois sejam de passar contorno, bronzer, etc., esse aqui vai me dar uma aplicação bem marcada. Então, se eu quero fazer um contorno bem malévola, assim, marcadão, eu vou usar esse. Se eu quero um contorno mais fluido, mais esfumado, eu vou usar esse. Porque, por exemplo, aqui eu não tenho um muito gordo, porque tem pincéis tipo de pó que são mais gordos que esse aqui. Eles são realmente redondos aqui no topo. Por que eu não uso um redondão e uso esse aqui para passar bronzer? O redondão, quando o topo dele é todo muito redondo e grande, ele vai espalhar o produto que eu usar numa área maior, porque ele é maior, então ele vai pegar mais áreas. Então ele é bom para eu passar um pó facial, ou seja, no rosto todo. Esse aqui, tá vendo que ele faz ele vem afinando aqui no topo? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui ele vai afinando. Então, assim, essas cerdas aqui, ó, são mais curtas do que essa do meiozinho. O que acontece com isso? Quando eu uso esse pincel 90 graus com a minha pele, assim, ó, eu só tô encostando o topinho dele. Bem a pontinha. Só a pontinha. E aí, quando eu amasso ele na pele, ó, as laterais afundam, ó. E pegam também. E vão esfumar o que essa pontinha aplicou. Então, eu vou ter uma aplicação mais esfumada, mais leve mesmo. Então, eu sei que quando eu sei desse raciocínio, no meu dia a dia, eu vou prezar por usar um pincel desse tipo. Uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas entenderem assim, a importância dessas ferramentas na maquiagem, eu gosto de comparar com uma maratona. Eu pensei nisso um dia e falei, gente, esse negócio faz muito sentido. Por quê? Na hora da maratona, quais são as suas ferramentas? Se você quer ser uma pessoa que corre maratona, você não vai investir num tênis legal, numa meia, sei lá, que eu não corro, tá, gente? Como vocês podem perceber, mas uma meia, sei lá, que absorva o suor de um jeito X. Um top, que, né, que não causa muitos problemas e etc. Um short bom. Um short bom que permita que a sua passada, né, não fique presa, sei lá, o tênis certo. Você vai atrás dos profissionais certos. Então, assim, é a mesma coisa, é você paramentar a sua execução de alguma coisa. Então, assim, se você vai se dedicar àquele assunto, se você quer realmente se maquiar bem, você precisa ter algum domínio das ferramentas que você vai usar pra isso, porque senão você vai ficar lá atrás. Você pode comprar produto bom e eles vão virar produtos ruins, porque você não vai estar aplicando da forma certa. Aí tem muita gente que põe a culpa no produto. Ah, comprei o bronzer tal, péssimo. Com qual pincel você usou? Aí você vai ver o pincel da pessoa, ele tá assim, ó, todo sujo, preso, assim, uma cerda na outra, que eu tenho vontade de matar. E, ou seja, claro que vai aplicar mal, não tá esfumando nada, não tá acumulando produto. Você vai ver como ela preparou a pele pra receber aquele bronzer, ela fez camadas de uma forma errada, não tão bem feita. Então vai acumular onde tem uma camada mais mal feita. Então, às vezes, a culpa não é do bronzer, entendeu? Às vezes são as ferramentas ou a forma de aplicar. Perfeito, então. Gente, estamos chegando no fim aqui de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito do papo, aprendi demais. Espero que tenha aprendido. Com certeza.
Pra vocês ficarem de olho nas redes sociais da Sofia, que toda segunda-feira vai ao ar mais um episódio. Então podem ficar lá de olho no Instagram, no Facebook, no YouTube mesmo, que vai sair toda segunda-feira. Então não perca nenhum episódio. É isso, gente. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero que tenha sido útil. Um beijo e até o próximo. Tchau, gente!